Olá, estamos começando mais um Pod Vivax. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, a doutora Renata Carvalho. E ela vai trazer, além de toda a trajetória da vida dela, como ela é como gestora, também alguns detalhes bem importantes para você cuidar da sua atenção. Então, fica aí, hein? Renata, obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite para a gente, aí poder falar um pouquinho sobre essa temática que eu acho que é tão importante nesse momento. Importante trazer uma informação para não ter aí uma banalização, né? Da informação ao ponto de que aí aquilo, será que, é mesmo, posso, não posso? Então, acho que foi aí, bem assertivo em relação ao tema. Legal, mas antes da gente chegar, doutora Renata, psiquiatra. Quem é a Renata e quem é a doutora Renata? Bom, na verdade, eu sempre falo que é muito difícil até separar as duas pessoas, porque eu tenho aí, sou médica aí pela Faculdade de Juiz de Fora e fiz psiquiatria na Santa Casa aqui em São Paulo. E quando eu escolhi psiquiatria, era, há 10 anos atrás, era aquela época que todo mundo falava, mas você não quer fazer outra coisa, Não é hoje, a psiquiatria está no auge em relação às especialidades, mas naquela época era, tem certeza? Vai cuidar de doido, né? Porque aquele preconceito absurdo, né? Exato, e eu, até meus pais, todo mundo na época, meus amigos, tipo, você, e eu sempre, sou uma pessoa extrovertida, falante, então as pessoas também, não entendiam, mas eu rodei no estágio, de psiquiatria e aquilo, brilhou nos meus olhos. Eu nunca entrei com uma decisão do que eu faria, psiquiatria não era a minha opção, mas aquilo ali, brilhou. E hoje eu acho que isso tem muito a ver, na verdade, com esse, meu jeito comunicativo de realmente querer gerar uma mudança, ali comportamental nos pacientes ao longo do tempo e que não necessariamente isso tem aquele cuidado de estar com a doença gerando todo um prejuízo, como ali uma insuficiência cardíaca ou um câncer. Então eu falo que aí eu acho que entra um pouco lá do Renata, pessoa, porque sim, na psiquiatria a gente lida também, com a morte, a gente tem casos graves, mas é uma questão do indivíduo se ver e começar a gerar mudanças em relação a ele. Então eu acho que a minha escolha foi muito por isso com o meu perfil. Então, na minha rotina, eu me pego, com os meus pacientes, sendo também a Renata, a mesma Renata, e eu acho que isso é o que traz muita verdade para o que eu faço e do jeito que eu faço. A gente tem uma imagem, desculpa te interromper, a gente tem uma imagem de psiquiatra mais sisudo, assim, não é? Pelo menos tá no popular. E você é, assim, a antítese do que você esperaria de um psiquiatra. Na verdade, eu acho que os médicos hoje em dia, e aí a gente não fala só da psiquiatria, eles têm que entender que a gente está numa nova era. Isso. Não é mais uma comunicação unidirecional. A gente está falando realmente de algo que você está discutindo, que você está trazendo a pessoa para o tratamento. Quando a gente fala em medicina integrativa, que às vezes é muito aí usado de uma forma errada, é exatamente você ver o indivíduo como um todo, entender cada parte e colocar ele no centro do tratamento ao ponto de ser a pessoa decisiva e ele entender que ele é o fator de mudança junto com todas as outras partes. Nada do que você propor, se ele não aceitar, vai funcionar, né? Exato, para nenhum tratamento. Então, antes era assim, olha, Andréia, você tem esse diagnóstico, você vai tomar esse remédio, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E se você não entender quem é aquela pessoa, a questão de personalizar, o que tem por trás dela, qual é a rotina dela, quais são os objetivos de vida, colocar ela, esse efeito colateral é possível para você. Até, às vezes, eu chego com muitos pacientes com restrição em tomar a medicação. Mas aí cabe a mim, junto com todas as dúvidas que ele tem, discutir o que é viável ou não. O que ele aceita, o que ele não aceita, entre aspas, dentro do... O que é suportável e o que não é. E é aí que eu acho que é o grande diferencial, porque aí a gente fala de aderência. E aí quando você até fala, Renata, qual é a Renata? Eu acho que é isso, porque na minha vida também, pessoal, eu sou esse papel com os amigos. Eu sou uma pessoa que tenta fazer, às vezes, como alguém fala, mas você quer que a sua opinião... Não, é aderir, é trazer aquilo ali para uma discussão que gera realmente valor e a pessoa pensar qual o passo que ela vai dar. Mas a partir... aí de uma bagagem de prós e contras. Renata, você tem uma trajetória muito diferente.
né, da grande maioria dos médicos. Hoje você é gestora, você é cofundadora de uma clínica super importante aqui em São Paulo, a Clínica Trianon. E assim, você é uma figura fundamental na gestão da clínica. Como é que você viu esse lugar? Por que você assumiu esse lugar? Conta um pouquinho dessa história. Na verdade, né, eu não assumi, esse lugar me sumiu. Eu acho que viver viver a experiência e estar ali, desde, né, a minha infância, uma coisa que a minha mãe sempre, né, ela me falava um ditado assim: quem quer que faz, né, quem não quer manda. E que para você, né, independente de número de funcionários que você tiver fazer, para cada função, você precisa fazer aquilo ali para você estar mandando. Eu acho que eu sempre levei isso tudo para minha vida. Então, quando eu era pequenininha, as pessoas brincam: o que a sua mãe fazia? Minha mãe, nas férias, ela me mandava para curso de culinária, curso de fazer bolo. Então, assim, eu nunca fiquei à toa, né? Assim, ela não deixava a gente, né, ficar, porque ela fala que a gente tinha que sempre aprender tudo. Né? Então, ela empregada lá de casa, ela me ensinava a passar roupa, eu aprendia. Não quer dizer que eu ia fazer aquilo, Perfeito. Mas era, né, o saber. E aí eu acho que quando você traz para as pessoas que estão com você uma coisa assim, isso aqui, né, eu vivo isso aqui, você também, né, precisa ver isso aqui, e não tem nenhum problema eu estar nessa posição. Então, quando a gente teve alguns, né, problemas aí de saúde, funcionários, eu fui lá para a linha de frente. Inclusive, esses foram os maiores passos que a clínica deu, porque a hora que você vai lá e olha, meu Deus, isso precisa mudar, muita coisa se transforma. Então, é um pouco de não ter medo de naquela posição. Então, eu recebia pacientes que eu ia atender, ou pacientes que eram da clínica e que eram meu, e eu estava lá de secretária em alguns momentos porque era necessário, né? Hoje, né, isso não acontece, mas também foi aí muito importante na nossa trajetória. Então, eu acho que eu nunca tive medo de estar em nenhuma oposição em relação ao julgamento dos outros. E aí eu acho que isso é uma inspiração para os funcionários. Então, você falou uma coisa muito importante, Renata, que eu tenho entrevistado algumas pessoas aqui, alguns empresários, e todos se colocam da mesma maneira. Quer dizer, precisou de fazer qualquer coisa, eu faço. E outra coisa, eu estou ali como um exemplo. Eu não sou quem manda. É quase que a liderança, por exemplo, vamos dizer assim. Mas você é médica, você é mulher, lógico, né? Mulher no sentido de ter mais uma atividade. Você já falou que você gosta de cozinhar. Você é gestora de uma clínica particular. Quer dizer, você saiu da faculdade, montou, enfim. Quando eu pergunto quem é a Renata, e que eu acho importante colocar isso aqui para quem nos assiste, é que você faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu sou um ser curioso. É o que as pessoas... Boa. Porque foi, né, tava até discutindo com a nossa gerente, ela falou assim, ela tava esses dias, como você dá conta, como você lê tal? Aí eu falo, é uma curiosidade, entendeu? Então, se eu não consigo algo, eu vou atrás daquilo ali, eu vejo. E eu acho, né, não sei se é uma questão aí geracional, eu acho que se perdeu muito essa curiosidade. É como assim, eu pago fulano, mas às vezes você não sabe nem como você vai cobrar aquilo, né? E não falo só para isso, não, né? Então, eu falo, às vezes, vou comprar uma passagem, né? Eu gosto de ir atrás do lugar para ver. Então, é uma questão de ser um ser, eu acho que não se acomoda ali naquela posição. Então, eu acho que se um dia eu tiver condição de terceirizar absolutamente tudo, eu vou estar fazendo alguma coisa, porque você não vai parar. A curiosidade me leva àquilo ali. Então, eu acho que o que me trouxe, né, aí ao longo do tempo, até onde eu estou, é ser um ser curioso, né? Eu brinco um pouco aí, cabeça dura em alguns momentos, mas que sempre está disposto a mudar. Então, é aquela, né, eu sempre brinco, aquela metamorfose ambulante, às vezes com tantas coisas, mas, né, eu prefiro sim mudar de opinião, mesmo que seja uma opinião forte, do que realmente não ter mais opiniões e estar completamente com um repertório restrito. Tá, além de ser curiosa, de ser executora, como é que você faz com a sua rotina? Você é disciplinada, Renata? Então, aí a gente entra num ponto, né, crucial, né? Não tem como eu não ser disciplinada, porque essa rotina me faz ser disciplinada. E aí você vai aprendendo com o tempo que algumas coisas, elas precisam funcionar mesmo dentro da rotina, não é só a teoria. Então, né, a gente tem um Lebron, que é o nosso cachorro, né, eu e Daniel aí, e ele é um balizador da rotina.
antes, lá atrás, antes da clínica, né, da gente ter a clínica, na construção da clínica, sem ter ele, a gente não tinha meio que horas para sair. Uhum. Hoje a gente precisa pegar ele no local que ele fica às 8 horas. Então, esse é o Então, 8 horas. Não horário posso, final. não, paciente, não posso, tenho um compromisso. Porque qual é o ponto aí? A gente, e aí entra muita questão de rotina, que eu trago muito, a gente geralmente cumpre muito mais os compromissos com os outros do que o compromisso com a gente. Então, o fato de eu ter uma pessoa esperando às 20 horas para pegá-lo me faz sair, mas eu saber que eu tenho que ir para casa às 20 horas, porque aquilo ali terminou o meu dia, minha rotina, depois eu faço isso porque eu preciso acabar alguma coisa. Então, quando a gente fala de rotina, eu falo, às vezes a gente precisa desses limitadores, o personal. Eu falo, é um limitador de eu preciso acordar às 7 porque o personal tá lá. Gosto, não gosto, mas se eu não tivesse ele, eu tenho certeza que eu não estaria aí há 6 anos fazendo atividade física regularmente às 7 horas da manhã, porque muitos dias eu ia falar, não, hoje eu não quero. Então, além de tudo, você tem a sua atividade física, assim, marcada e todos os dias, Renata? Atualmente, né, eu tô fazendo 4 vezes por semana, porque antes eu, corria, e aí eu tive uma lesão no ombro esquiando, e aí eu não voltei ainda para as corridas, estou em débito comigo mesma, espero começar nos próximos Pois é, tem a dias. Renata corredora de maratona também, não tem? Tem, mas acho que é mais um desafio, entendeu? Assim, eu acho que desafios, né, me faz aí realmente querer estar em situações. Aonde que a Renata quer chegar? A Renata, ainda não falei da médica. Aonde que a Renata quer chegar? Eu acho que eu quero chegar onde todo mundo fala que você não pode chegar. E aonde que é esse lugar? Pois é, eu acho que é tudo que, tipo assim, uma maratona, você não pode correr uma maratona. Entendi. Tipo, então, assim, é uma questão de você falar, eu posso, né, realmente tudo que em algum momento eu quero. Né? Eu já pensei assim, eu quero fazer homem, não quero. Então, nisso eu não quero chegar. Tá. Entendeu? Então eu quero chegar aonde eu tenho desafios para realmente mudar a mentalidade em relação àquilo ali. A zona de conforto para você é qual? Olha, a zona de conforto. Na verdade, quando a gente fala de zona de conforto, isso é até um tema muito interessante que eu trago para os meus, né, que eu converso muito com meus pacientes nas minhas consultas, porque na maior parte das vezes a zona de conforto ela é desconfortável, mas a mudança te faz permanecer ali, porque você pensa em tudo que a mudança pode trazer e você prefere ficar naquela zona, mas é uma zona de desconforto na maior parte das vezes. Porque quando você está muito confortável com algo, é normal do ser humano, isso a gente sabe, você ir para um novo desafio, para uma nova etapa. Então, provavelmente... Quando você não vai, você tá. É isso que você quer dizer? Provavelmente você está numa zona de desconforto, né? Então, não acho que a gente fica numa zona confortável e tá tudo bem. Essa volição é uma das necessidades, é o que nos diferencia dos outros seres. Foi a questão de ser nômade, né, lá atrás. De acabou um recurso aqui, eu vou atrás de outro. Então, ter essa mudança e ter todo esse movimento é o que nos, né, realmente fez na evolução que a gente estivesse aqui até hoje. Então, eu acho que eu faço isso aí com uma escala maior. Renata, é muito interessante quem está nos assistindo aqui. Vocês podem perceber que todas as pessoas que vêm aqui têm sempre, eu falo que tem sempre algumas coisas em comum, né? O empreendedor por si só é um ser curioso, é um ser que precisa de rotina, precisa de disciplina, porque faz muitas coisas ao mesmo tempo, e quase que eu diria 90% tem o esporte, tem alguma atividade física mais regular. Para você esquia, você já comentou que caiu aí, se machucou, qual é o esporte que realmente você gosta e que você acha que é aquilo que traz mais prazer para você? Igual eu falei, né, que minha mãe me colocou em tudo, então eu fiz todos os esportes. Então eu era aquela que, na época dos jogos da escola, eu completava todos os times, né, eu me destacava muito no vôlei, né, e no handball, então eu competi em ligas, né, mas infelizmente o tamanho não me beneficiou em relação a isso, né, então acabou que não foi algo, né, aí que eu pude, né, realmente... Né, ir muito longe, mas é o que eu gosto, mas quando você vai na faculdade também, eu jogava aí o vôlei, e todos os esportes também, natação, sempre
sempre gostei de estar aí, eu acho que o esporte ele é muito importante nesse desenvolvimento, mas na vida adulta, principalmente numa cidade diferente, fica difícil às vezes você conseguir manter uma rotina de um esporte coletivo. Porque querendo ou não, Agenda de todo mundo. um vôlei você precisa, se você for jogar um vôlei de quadra, pelo menos 12 pessoas sem contar, né? Aí ninguém machucando, né? Então, acaba que os esportes individuais, né, eles acabam tomando aí um pouco mais de força, né? E aí entra a corrida, né? Mas como o Daniel gosta muito de brincar, assim, eu odeio correr. Ele fala isso e eu acho que e as pessoas falam, mas como você odeia correr e você corre maratona? E aí é o que ele fala, é exatamente isso, assim, eu tenho um objetivo de correr a maratona para continuar correndo, então Interessante, o raciocínio, eu tenho esse objetivo, logo tenho que correr. Gente, né? Daniel é o esposo da Renata. Então eu acho que, e esse raciocínio é muito real, porque às vezes você começa a fazer coisas que você não gosta. E aí você vai desenvolvendo aquilo. Então, ficar na esteira como um ratinho de laboratório é muito chato. Mas se você tiver um objetivo e você colocar na sua cabeça, você vê, principalmente para quem já correu maratona, você já se vê lá chegando, pegando a medalha 42. Então, você já começa a colocar ali, não como ali um ratinho na esteira. Você tá ali por algum motivo. Você tá ali porque você já tá se vendo pegando a sua medalha dos 42 quilômetros, entendeu? Então, eu acho que é pensando nesse objetivo aí maior. Então, hoje, se eu tivesse, né, que falar qual é aí o meu esporte, né, a gente fica aí, né, com a corrida, porque é realmente... E o esqui? Eu sei que você esquia muito também. Na verdade, eu faço snow, né, que eu quebrei o meu ombro, eu brinco que no começo foi difícil me adaptar, né, que o Daniel ama, né, aí, mas eu ia pra ficar lá embaixo, tomar o vinho e tal, só que aí com o olhando tempo... pra neve, né? Mas aí é isso, eu também não consigo ficar muito parada, então eu precisava fazer também. Então, pra mim foi muito maçante aprender, mas é aquilo, depois que eu aprendi que a coisa, né, que não era só tombo, aí foi quando eu brinco, né, que só afoga, né, quem sabe nadar, só morre afogado quem sabe nadar, foi assim, né? Então eu fraturei no momento que eu já tava muito bem, justamente por isso arriscar. Então é um esporte que a gente tem paixão e a gente tenta pelo menos aí, né, umas 2 vezes no ano fazer, né, para realmente se sentir bem. Renata, sendo essa Renata aí, como é que é a gestora Renata nos dias de hoje, lá na sua clínica? Como que você se porta? E o que você acha importante? A gestora Renata, ela é uma pessoa em constante evolução, e eu me vejo muito dessa maneira, aceitando feedbacks até desse tipo de... Quando você tem essa curiosidade, você domina muito, muitas coisas ao mesmo tempo, às vezes você assusta as pessoas, assim, assustar, porque as pessoas falam, eu não vou conseguir ser desse jeito, eu não vou conseguir fazer tudo. Às vezes você nem colocou aquela expectativa daquela maneira, mas a pessoa já projetou que você acha aquilo, e aí eu comecei a receber mais de um feedback do tipo... Calma. Não, do tipo, eu gosto muito daqui, eu gosto, mas eu não vejo muita coisa, porque você é a pessoa que sempre vai ser a melhor e tal. E aí eu percebi que eu precisava sair de algumas frentes e ser só, às vezes, né, uma pessoa que tira dúvida, mesmo aquilo, às vezes, eu falando, Mas eu vi que isso foi muito importante para um crescimento da equipe. Então, hoje, a gestora Renata é uma pessoa muito diferente da inicial, espero que daqui a 5 anos eu também seja diferente, que é uma pessoa que escuta esses feedbacks e realmente traz aí realmente para um raciocínio lógico do tipo, o que eu estou gerando? Porque se eu gerei isso em mais de uma pessoa, é algo que eu estou fazendo que acaba incomodando, porque às vezes quando você fala assim, eu vou pegar e fazer, mais fácil do que eu falava muito isso, mais fácil fazer do que delegar. Só que aí é isso, além de você ficar sobrecarregado na maior parte do tempo, você não está ensinando, e aí na sua cabeça, aqueles passos é meio que a pessoa tem que saber. Mas você não ensinou e não foi. Então eu fiz muito, né, o inverso para começar a entender e compreender o quão algumas questões ali de gestão, na verdade, eu precisava aí, né, atualizar. Então hoje eu me vejo uma pessoa bem mais consciente em relação a isso e com uma comunicação muito mais, né, bem humana, que eu já tinha, mas um posicionamento também. Então, eu acho que isso é algo bem... O que você diria, se você pudesse dar um conselho para quem está nos assistindo, com relação a habilidades e competências que você precisa de um funcionário, de uma maneira geral, e que você não está vendo nessa geração mais nova?
Olha, essa pergunta interessante, que a gente teve uma contratação, né, na clínica, que eu lembro que, assim, não era a melhor. Uhum. E aí eu falei, não, mas eu quero dar uma chance. Aí mas por quê? Porque ela é a primeira pessoa que passou aqui, nos últimos tempos, que ela tem uma vantagem que fazia muito tempo que eu não via, vontade. Que coisa. Vontade. Então, assim, ela tem as dificuldades dela, né, em relação a algumas habilidades, mas é o que eu falei, vontade a gente não treina. Vontade ou você tem ou você não tem. Agora, habilidade, eu falei de comunicação, habilidade, as outras a gente vai ver, que as outras elas são treináveis. Uhum. A gente vai achar o problema, qual é, e a gente vai treinar. Mas vontade é uma coisa que, assim, ou você tem aquela garra, você quer aquilo por um objetivo ou não, ou você simplesmente tanto faz, tanto fez. Você sabe que você está falando isso e a gente tem um podcast aqui com a Ana Social Media, depois você assiste aí. E ela falou que ela fez ela trabalhou com o Joel J, o Flávio Augusto e o Caio Carneiro. E eles falam, o Caio Carneiro particularmente, que ele quer gente com fome, vontade, né, de vencer com garra. E tivemos mais uns 2 ou 3 podcasts que as pessoas usaram a mesma coisa, ou vontade, ou garra, ou fome. Eu ainda comentei de um livro que a gente tem aí, que é muito bom, chama Garra, né? Falando exatamente disso que a gente não tem hoje nos jovens. Vontade de aprender, vontade de fazer alguma coisa diferente, enfim. Acho que é uma geração, e eu vejo muito isso no consultório, né, nas pessoas, né, com o início da idade adulta, tanto, né, os pacientes como até mesmo, né, quando a gente vai entrar em processo seletivo, que ela já veio com tudo muito pronto. Então eu brinco assim, né, quando eu era adolescente, eu tinha que esperar ou da meia-noite, ou 2 horas da tarde no sábado, ou no domingo para usar a internet. Né? Então, isso, né, a televisão, eu tinha que, né, ter uma briga com meu irmão, a disputa pra gente ver quem vai ali ficar com Tomar conta do controle. Né, naquele horário, né, nos esportes. Então, eu acho que tudo isso, né, são maneiras de, em idades certas da vida né, do neurodesenvolvimento, você ir construindo uma volição que você vai gerando recompensa. A partir do momento, porque nós funcionamos por recompensa, a partir do momento que tudo já está ali, então, assim, hoje, né, você tem um controle da televisão e você... Bobagem, né? A internet está na sua mão, aqui, assim. ó. Aí antes era aquele trambolho, põe cabo, tira cabo, era velho, coisa era outra, velho, a rádio. Então, assim, hoje tá tudo ali na sua mão. Tá tanto ali que você não tem vontade de fazer nada, né? E aí isso vem de todo esse funcionamento. Então, toda a recompensa que vem de uma maneira muito fácil, ela acaba, né, gerando ali, né, todo um problema a longo prazo. Então, é o que eu sempre falo, né, e aí esse é até um outro ditado que é da minha mãe, que ela fala, né, dinheiro que vem fácil, vai fácil, né. E eu acho que também tem relação com isso. Eu acho que tudo que você não tem, né, o valor para aquilo ali que você realmente fala, putz, isso aqui, não acredito, que você realmente vai comemorar aquilo ali, pra quê? Entendeu? Então, eu acho que... e tem um estudo que mostra isso, né, sobre a questão geracional, e por isso a gente vê até um adoecimento em relação a essa questão da frustração. A gente tem hoje, né, aí essas pessoas saindo da idade extremamente frustradas, porque a gente considera que as pessoas, né, aí que tem hoje aí 60 anos, mulheres hoje com 60 anos, lá atrás, quando elas nasceram, é como se elas estavam fadadas a serem, no máximo, professoras ali, né? E qual foi ali a escala? Elas foram muito mais, ganharam mercado. Então, você tem ali, supriu a expectativa. E aí, nessa geração, agora, é como se já nascesse com uma super expectativa, porque todo mundo vai ser fera. Muito fera e tal. Vai ganhar muito. E aí, a realidade não é essa. E aí a frustração, até de um modo global em relação à geração, é muito grande. Porque você já nasce para ser, assim, alguém muito importante. Então, isso muda muito, né? Então, eu falo que a minha, né, já pegou o meio, né? Então, é isso, assim, eu vi, né, não tinha computador, eu peguei o disquete e tal, mas eu acho que vivenciar tudo isso me traz um pouquinho de toda essa clareza. Bom, eu sou essa mulher de 60 anos. E eu vi desde o não internet, né? Assim, meu mestrado eu fiz na Escola Paulista de Medicina, aqui em São Paulo,
na biblioteca pegando fichinha, encomendando artigo. Quer dizer, algo que eu conto hoje. Como? O que é isso, encomendar artigo, né? Exato, que aí é o boom até de informação. Hoje, antigamente você lutava para conseguir um artigo, assim, realmente, aquelas revistas que a gente vê. Hoje, um clique. Se eu fizer aqui, no... Então, assim, você já não tem tanta coisa, preciso ler aquele artigo. A hora que der, eu leio aquele artigo. Não tem mais tudo isso. E para a geração que nunca teve que buscar isso é ainda mais desvalorizado, porque é como se sempre fosse assim. Então, qual é a grande ganância dessa geração? Eu me questiono. Então, por isso que eu acho que a gente entra muito na questão da vontade, porque é isso, é como se fosse algo muito linear, é uma zona de conforto extremamente linear, porque a pessoa não teve em nenhum momento ali o desconforto. E aí quando a pessoa... Que a vida é isso, né? Não quando a pessoa tem fome, é que ela tem fome porque ela quer chegar aqui. Exatamente. Mas a maioria das pessoas, elas estão muito bem aqui, até porque elas não conhecem isso aqui. Você comentou a respeito dos seus pacientes, de tudo, e dessa questão da recompensa. Vamos entrar um pouquinho nessa geração que você está comentando, nessa dificuldade aí de querer alguma coisa, de buscar alguma coisa. Virou moda, né? Virou moda a gente falar que todo mundo agora tem TDAH. Então, eu queria que você explicasse o que é a sigla TDAH e que a gente conversasse um pouquinho sobre essa diferença de foco e de atenção e o que está acontecendo hoje, né? Essa amplificação de medicamentos e automedicamentos, etc. Aí etc. a gente tem vários fatores, né? Então, assim, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que TDAH. é o TDAH, tá aí para ter um I no futuro, que é o impulsividade, né? E aí até explico, né, isso em breve. O que acontece? O TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, sim, a pessoa nasce, né, ali com essa patologia ali pré-programada a desenvolver. Só que ela tem aí, né, fenótipo diferente de sintomatologia. Explica direitinho o que é esse negócio de fenótipo. Você pode ter vários sintomas, né? E aí realmente vários graus, de uma maneira diferente. Não é nem só em vários graus, depende às vezes muito até da fase de vida. E pode ser que em um primeiro momento na infância, por você ficar ali no meio, vamos dizer assim, você não tenha ali um diagnóstico e depois isso aparece lá na frente na vida adulta. E quando você faz uma retrospectiva, algum desses sintomas já estavam lá, mas então, acabaram passando. Eu vou parar porque isso que você falou é muito importante. Você que está nos assistindo, ninguém pega TDAH, ninguém aparece do nada, né? Quando você vai fazer a história dessa pessoa, ela já estava demonstrando sinais lá para trás. É critério diagnóstico, né? A gente ter pelo menos aí a pessoa fechar ali o diagnóstico até os 12 anos de idade. Okay. Não que ela precisa ter tido o diagnóstico até os 12, mas quando você faz uma avaliação, chama os pais... Tem que ter tido alguma coisa lá para trás. Tem que ter tido algo, né, lá atrás. O que aumentou muito o diagnóstico é porque teve uma revisão de manual diagnóstico, onde mudou esse número de 7 anos para 12 anos de idade. Ok. Então, aí a gente acaba tendo um aumento em relação até à memória, à lembrança, porque existe algo que é muito interessante, porque é uma doença hereditária. Ou não é nem a questão genética. Ela realmente, se você pegar um familiar, se pegar uma pessoa, você pode procurar um familiar de primeiro grau, que 83% das vezes você encontra ali um diagnóstico. E aí, né, até discutindo lá com a psiquiatra infantil da clínica, muitas informações se perdem até por isso. Porque até esse próprio pai, muitas vezes, também se perde no tempo em relação a algumas coisas, tem algumas dificuldades muito parecidas, e aí você tá no ambiente daquela maneira, entendeu? Então, são muitas variáveis e a gente tem tipos diferentes e expressão realmente da doença de maneira muito diferente. Tirando aquele caso classicão, que depois eu queria que você falasse dele, o que você mais tem visto no teu dia a dia, que é esse intermediário que confunde um pouco uma questão de atenção, que é do dia a dia de hoje, com a doença em si? Na verdade, o critério atenção, né, ele na verdade nem é tão mais levado em consideração na vida adulta. Na verdade, inclusive, né, para entrar, a gente avalia muito a desregulação emocional. Tá. Então, por quê?
a gente tem uma alteração no córtex pré-frontal, e aí o que acontece? Esse indivíduo, e às vezes as pessoas falam, a gente tem vários cenários, mas o clássico que a gente vê hoje de muitos diagnósticos é o quê? Vou resumir um pouco como é o consultório. Então, foi alguém que lá na infância era alguém que tem um QI aí um pouco mais alto, assim, em relação à média, do Brasil, e que na infância, apesar de ter dificuldade ali para aprender algo pela atenção e pela hiperatividade, desenvolveu métodos para aquilo funcionar. Uhum. Então, alguém em casa tomava matéria. Então, assim, o meio é muito importante. E aí, aquela pessoa foi passando. Hora ou outra tinha um probleminha. Mas é porque tá com isso e tá com aquilo. Só que lá na infância, você tem uma obrigação, que é estudar. Uhum. Então, não tem outra. Quando começa na adolescência, por isso que tem que tomar muito cuidado, aí a gente já começa a ter problema, O adolescente não é mais só estudar, porque ele tem as relações, tem relacionamento. Tem as frustrações, já vai começar a escolher faculdade, já começa a ter que lidar com outros pilares. Só que você fez um método que você aplicou e deu certo para estudo. Quando você vai já para o estudo, relacionamento e decisão, aí você já começa a ter impacto. E aí, quando você chega na fase adulta, você começa a ter tudo da vida adulta. Dinheiro, casamento, filho. E aí, lidar com tudo isso, na maior parte das vezes, é uma dificuldade muito grande, porque você não tem essas habilidades bem desenvolvidas, porque você desenvolveu um método ali para aquilo. Só que, o que eu sempre explico? A principal característica do TDAH é a procrastinação. Uhum. E não é diferente do que as pessoas acham que é estar ali cansado, empurrando. É realmente aquela pessoa conhecida por perder todos os horários, chegava na escola sempre atrasado, perde tudo, porque tá sempre... Isso sim é a procrastinação de você deixar tudo ali para trás. Só que aí, a pessoa, o TDAH hoje, que tem muito diagnóstico, é esse porque, para ele funcionar, ele precisa de ansiedade. Uhum, então, a pessoa que procrastina, ela vai lá e tem uma ansiedade, tem uma coisa, e aí ela tem uma recompensa muito grande quando ela deixa dos 45 minutos do segundo tempo, a ansiedade faz ela fazer, e ela vai lá e fala, fiz, aí vai um monte de uhul, lá na cabeça. E aí, a ansiedade vai só aumentando. Aí eu falo, a ansiedade não é uma pílula que a gente tem uma quantidade. Então, cada vez você vai tendo mais, procrastinando mais, e a sua ansiedade vai ali naquele mesmo ritmo. Até uma hora que você busca um tratamento por um transtorno de ansiedade, por uma síndrome de burnout. Por quê? O TDAH é hiperativo. Então, lá atrás, e é por isso que é um grande problema nessa questão de muitos diagnósticos, é porque lá atrás a gente tinha ali uma concepção de que o TDAH é aquela pessoa que deu errado na vida. Uhum. Então, assim, era tipo a ovelha negra mesmo. Então, foi alguém que se perdeu por conta das drogas, porque no adolescente é muito comum essa comorbidade, uso de substância. E aí, a pessoa que não foi pra frente. E aí, hoje, a gente vê muita gente que vai, só que a hora que chega, ela estafa, porque ela pega tudo, quer resolver, sempre tem um objetivo. Só que o que a gente vê muito? É uma pessoa que começa muita coisa... E não termina. E não termina. Porque quando ela passa a parte mais difícil, aquilo perde a graça. Porque o desafio de fazer algo, ela vai pro próximo. Então, eu brinco que é como se fosse um lugar com um monte de janelas, você abre todas, vem uma ventania, você não consegue fechar nada. E aí a ansiedade te faz conseguir fechar uma ou outra, mas ao mesmo tempo... ansiosa aqui, de tanto que você falou. E aí a ansiedade, às vezes, faz com que você funcione, mas aí você vai lá e tem um transtorno de ansiedade. E, geralmente, o tratamento começa exatamente por esse fio do transtorno de ansiedade. E fazer o diagnóstico correto aí? No transtorno de ansiedade? De ansiedade. A pessoa chega para você como transtorno de ansiedade, mas, na real, ela tem um transtorno, um déficit de atenção. Primeiro a gente tem que tratar a ansiedade e depois ver o que sobra. Ok. É o que eu sempre falo. Então vamos lá. Só para facilitar. Tem muito jovem hoje se descobrindo com transtorno com déficit de atenção, TDAH. Você acha que essa quantidade de diagnóstica, isso está correto? Ou você acha que tem muita gente se auto-intitulando e usando de remédio aí que acaba tendo acesso? Aí a gente tem alguns pontos. Tem um estudo recente que mostra que ao longo do tempo não teve aumento do número de diagnósticos, isso mundialmente. Alguns países teve mais, o Brasil é um deles, mas também não foi muito aí acima da curva. E o remédio, ele só faz efeito para quem realmente tem o problema. Ok.
Então, às vezes mas aí a pessoa fala, mas eu não tenho, eu tomo e me sinto bem. Óbvio, é um psicoestimulante. Você se sente com energia. Só que é muito comum a gente pegar esses pacientes que se sentem, tomei aí, né? Vamos ver aqueles dexanfetamina. Tomei e fiquei com muita energia e tal. Só que a pessoa não tem noção que aquilo ali piorou a ansiedade dela, uma pessoa sem um déficit. E, na verdade, ela cometeu falhas. Então, eu tenho um paciente, né, que a esposa dele é neuropsicóloga, e ela fez um teste com ele, com, sem, com tratamento da ansiedade, sem. E foi muito interessante, porque ele achava. No momento que ele achava que ele estava o máximo, Ele não estava. eram os piores momentos. Então ele não entendia, porque ele não passava, mas porque ele tomava às vezes a medicação quando ele veio para mim, né, para estudar para concurso. Ele realmente tinha um TDAH, mas não tratava a ansiedade. Aí não adianta, porque aí aquilo ali dava energia, dava tudo, é um psicoestimulante. Consequentemente, ele achava que estava ali ótimo. Mas a hora que você ia ver o foco, a atenção e tudo, estava até pior. Renata, e como é que você vê hoje, então, assim, pode ser que a gente tenha a noção de que aumentou, porque está muito na mídia, está muito na moda. Então, eu vou reformular a minha pergunta com essa história da moda. Como é que você orienta quem está nos assistindo quanto a esta moda de dizer que tem transtorno de atenção? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a moda, porque eu acho que às vezes você banaliza quem tem, né? Que quem tem aí a pessoa que realmente tem um diagnóstico, está ali fazendo um tratamento, é sempre visto, mas hoje todo mundo tem isso, né? Então eu acho que é muito importante a gente ter uma psicoeducação na sociedade. Eu acho que isso deveria começar, inclusive, nas escolas, para que, né, os professores tivessem ali, né, um treinamento para conseguir identificar isso, porque se você identifica isso desde a infância, você já muda muito em relação ao tratamento pelo comportamento nessa fase da vida, podendo aí não ter uma evolução na vida adulta. Então eu acho que começa com a gente entendendo que a gente precisa falar sobre saúde mental desde a infância, e que a gente precisa que as pessoas que estão ali nesse primeiro contato, que numa escola a professora consegue ver diferenças, que aquela criança passe por uma avaliação e realmente veja, não, isso faz sentido, não faz, isso seja ao longo do tempo também aí revisto. Agora, ter alterações da atenção pontual por uma sobrecarga intensa, por estar muito sobrecarregado no trabalho, antes não era assim, isso não é TDAH, isso é uma estafa mental, consequentemente gerando alterações da atenção. Mas tem um estudo, aí até para, né, aí eu vou deixar aí uma incógnita aí, saiu um estudo de epidemiologia, na verdade, numa revista de biologia, que questionava os números, a questão da evolução da espécie, porque, de um modo geral, quando você tem a evolução da espécie, você tem alguns transtornos, você tende a fazer com que aqueles transtornos desapareçam ao longo do tempo. Porque vai se progredindo. Que aquilo ali vai se autoexterminando, né? Vamos dizer assim. E aí questionava por que a gente estava tendo um aumento, que parecia, né, ter um aumento na sociedade. E aí esse estudo, né, ele foi realizado, saiu agora, foi em fevereiro, ele mostrava, e aí foi um teste, né, até de computador, que as pessoas, ele tinha umas cestinhas de comidas, né, e era eletrônico. E eles aplicaram um teste, né, para sintomas de TDAH, não que as pessoas tinham fechado, né, mas eram sintomas. E aí eles perceberam que as pessoas que fechavam critério ali, né, naqueles sintomas, elas mudavam mais rápido ali da cestinha, elas eram nômades, elas não esperavam ali o negócio acabar para mudar. E aí o estudo questiona, né, o quão, na verdade, essa característica humana, e ainda mais pelo boom que a gente vive de tantas informações, na verdade, não é um recurso. Perfeito. De sobrevivência. Antes de acabar o teu recurso, você vai atrás de onde tem. E é isso que a gente estava falando no início, né? E aí, né? Então é aquilo, assim, de querer ter desafios. Então, assim, às vezes isso se confunde muito na sociedade. Então, você falou uma coisa que é muito interessante. Você estava comentando dos possíveis sinais e eu me vi muito em muitas coisas, né? Eu digo que eu sou uma pessoa movida a desafio. E é engraçado, quer dizer, o quanto você é movida a desafio e o quanto você está nessa coisa do abrir as janelas e não fechar. Você tem alguma dica para quem está nos assistindo que você possa, olha, se você está assim assado, procura alguém, ou aqui você não precisa se preocupar, enfim. A gente recebe muita pergunta sobre isso, tá?
Então, a gente está falando de comportamento. Então, você regulou, você falou, eu sou movida a desafios, mas você vai lá, põe início, meio e fim. Então, essas pessoas, elas precisam entender aí a trajetória do desafio e colocar realmente desafios que vão ali se complementando e não que cada vez abra mais um sem concluir o outro. Né? E a outra coisa é a questão da funcionalidade. Então, se você é uma pessoa que funciona, é o que eu falo, tem pessoas que chegam então por características assim, igual do estudo. Agora, o problema é se você tem prejuízos. E o grande ponto no adulto que tem aí geralmente uma intervenção, que é importante buscar uma ajuda realmente com o psiquiatra e às vezes fazer o uso de medicação, é quando a gente tem o I da impulsividade, que é o que eu falei, que a gente entra na desregulação emocional, e aí tem estudos mostrando que essas pessoas às vezes vivem até 20 anos menos do que as outras por se exporem a risco. Então são pessoas que precisam da adrenalina, então ou né, usam drogas, ou realmente vão para esportes, né? Radicais. Aí, extremamente radicais, acidente de carro. Então, porque precisam aí dessa, né, as pessoas falam no começo dessa dopamina, então precisa disso. Então, quando a pessoa tem esse I aí muito aguçado, e no adulto isso é muito comum, que tem essa relação com essa desregulação emocional e essa labilidade, porque se você tem uma labilidade emocional, você se torna mais impulsivo. Com certeza. Então, consequentemente, então eu falo, é uma roda. Então, assim, eu acho que para todos, né, são procurar uma terapia, né? Aí um psicólogo, né? E a terapia que a gente escolhe para ajudar em relação a esses passos é a cognitivo-comportamental, para você realmente reorganizar alguns comportamentos, organizar um planejamento. Então, tudo isso é organizar e cumprir o planejamento. Porque geralmente as pessoas elas compram o planner, vão para academia, compram a roupa, compra tudo, faz tudo. Continua. Aí depois não vai para academia. Entendeu? Eu tenho esse problema, eu não tenho TDAH não, mas essa coisa de academia é uma coisa complicada. Renata, nos jovens de hoje, né, vamos falar aí vamos colocar dos 18 aos 25. De novo, o que você está vendo nessa faixa etária? Você está vendo mais diagnóstico, já que a gente não aumentou, mas você está vendo pacientes nessa idade ou não? Como é que está isso para você? Isso é interessante, né? Que existe né, vamos dizer, realmente um intervalo. Porque geralmente ou a pessoa já teve o diagnóstico antes dos 18, ou ela vai ter depois, na fase, quando ela for trabalhar e começar a ter coisa. Então, geralmente é uma época que se você conseguiu ir até ali, sem ter que recrutar, aí já isso na infância, provavelmente vai aparecer depois. Entendi. Então, você passa meio em branco nessa história, vamos dizer assim. Vai mais leve. Vai mais leve, porque é uma fase, por exemplo, que a pessoa que tem o quê? Ela dá conta da faculdade, entendeu? Aí, mas já é uma pessoa que precisa ir pra faculdade, estudar, trabalhar e tal, pode ser que aí apareça por uma sobrecarga em esferas diferentes de habilidades. É muito importante isso que você está trazendo, porque há muita banalização, né? Muita banalização. Então, assim, a gente vê, e é uma coisa que me preocupa muito, né? E eu tenho certeza que é você também, a gente até já conversou sobre isso, as mídias sociais, os experts, vindo aí. O cara não entende nada, não é psicólogo, não é psiquiatra e está falando um monte de coisa que nos preocupa bastante em termos do que você colocou de psicoeducação, mas uma psicoeducação feita por quem entende. Tem algum, vamos dizer assim, algum mito que você gostaria de acabar com ele, disso que a gente vê por aí? Assim, né, hoje em dia tá difícil o negócio, porque, né, você vê assim, cure seu TDAH sem remédio, né? Você vai ver a pessoa nem psiquiatra então assim, eu acho que é muito a questão da individualização. O paciente que tem a indicação de tratamento, ele vai se beneficiar muito de um tratamento. E hoje a gente tem tratamentos, as coisas estão evoluindo, então a gente tem muito tratamento que é possível, tanto farmacológico, e quando o paciente não tem a indicação de não farmacológico, né? É não farmacológico. Então, sempre buscar ajuda e um tratamento feito por um especialista. Quando eu falo especialista, não é um especialista em TDAH necessariamente. É um psiquiatra. É um psiquiatra. Aí você entra lá no CRM, no site do seu estado, aí você vai lá e vê se a pessoa tem um negócio que chama RQE, que é o registro lá no CRM de especialidade. Exatamente. Entendeu? E aí você vê a formação, porque hoje em dia, eu acho que é uma coisa que eu venho até conversando muito com o Daniel, quando a gente fala da clínica, fala sobre vídeos, né, que a gente coloca nas redes, é uma geração que a gente vê lá que marcam as coisas, consulta a gente só por vídeos que viram, elas não vão atrás, é a questão da curiosidade. Uhum. Então, assim, se a pessoa for extremamente persuasiva ali,
acabou, entendeu? A pessoa já entra em algo que ela não sabe, porque tem muita gente que faz, né? Aí, né? A gente sabe que tem de tudo, infelizmente, mas as pessoas vão ali e checam, né? Quem é aquela pessoa. Então, eu acho que é isso, que entra a questão da curiosidade, que simplesmente, tá bom, aquilo é uma verdade absoluta. O fato de estar ali, né? O fato de ter um vídeo, essa pessoa deve saber. E não é bem por aí. Às vezes, quando a gente fala de área de saúde ou uma área mais especializada, muitas pessoas falam, reserva de mercado, porque você só quer que o médico... Não, não é isso. É que quem estudou e quem tem a competência para tratar disso é um psiquiatra. Na verdade, o que eu sempre falo não é a competência de tratar, que eu acho que é o ponto. É a competência de tratar quando dá errado. É que é igual até... Eu falo isso muito na dermatologia, porque assim, por exemplo, às vezes as pessoas vão... eu fiz isso, né, com X, Y... E a hora que o bicho pega, sabe tratar? Porque quando você tá, né... Quando alguma coisa dá certo, a sorte, né? O dá certo, então assim, tá bem, mas e aquilo quando dá errado, né? Então, geralmente, né, a diferença do especialista é que ele fez ali uma residência onde ele realmente pegou casos muito graves e de pessoas que não responderam. Então, tratar o que vai dar certo e que 80% realmente vai aí funcionar, ok. Só que aí quando você pega outros profissionais fazendo isso, você às vezes vai tratar Então, se você pega um paciente que tem um diagnóstico provavelmente bipolar e coloca um psicoestimulante, você vai estar dando provavelmente um episódio de mania para esse paciente. Você vai dar uma internação para esse paciente. Então, é isso que as pessoas precisam aí, né, entender e ter muito cuidado quando elas buscam, que não é só tratar. Todos nós podemos cometer erro, mas a pessoa tem que estar habilitada a fazer aquilo ali, estar acostumada com tudo. Então, assim, não existe milagre, não existe cura para TDAH. Existe estabilidade. Existe se tornar funcional, né? Estável. Renata, olha só, a gente conversou sobre a Renata mulher, a Renata médica, a Renata especialista em TDAH, a Renata gestora. Qual Renata que está faltando? A mãe do Lebron, a que cozinha, qual a Renata que tá faltando? Talvez eu acho que é mãe aí, né? Que eu brinco quando as pessoas começam a te cobrar isso, né? Mas aí eu falo, aí você tem que fazer autorreflexão, né? Os outros estão me cobrando, então calma, mas eu preciso ver, né? Na verdade. Eu acho que é isso, mas eu acho que é isso. Eu acho que a curiosidade, né, ela move, né, e talvez a curiosidade de ser mãe, essa aí eu acho que não tem como buscar, essa aí eu acho que é só sendo. Então, essa aí talvez seja aí, né, a única que tá faltando aí. O desafio que talvez eu ainda não esteja preparada. Renata, se você pudesse dar um conselho, uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, como se darem melhor na vida, entenda esse melhor entre aspas, enfim, o que você acha que é fundamental, a habilidade que é fundamental que a gente tenha, fique à vontade. Isso é uma coisa que eu falo muito, se me tirarem tudo, se me tirarem a psiquiatria, então eu acho que tem uma habilidade que é, inclusive, como a gente começou, que é a comunicação. Então, eu acho que a pessoa precisa, sim, né, entender aí muito sobre comunicação, porque ela tendo a comunicação, ela consegue fazer tudo a favor dela, seja a área que for. Se a pessoa se comunica bem e sabe comunicar, só que para isso ela tem vontade de querer comunicar algo. Então, né? A vontade e a comunicação não tiraria. Eu acho que com vontade de comunicação você chega em qualquer lugar. Tá joia. Doutora Renata, muito obrigada. Foi um prazer. Mais uma conversa com você. E olha, esse podcast tá imperdível. Além da gente ter uma pessoa aqui que comentou sobre toda a trajetória de vida, a gente tem uma médica psiquiatra super especializada em TDAH e que trouxe aqui muitos conselhos e muito esclarecimento pra gente. Até o próximo.